Bem, bom dia a todos, aos nossos alunos de Estudo e Teoria do Direito. E vamos dar continuidade, obviamente, ao nosso conteúdo programático, a aula de hoje, tá bom? Espero que todos estejam bem, felizes, cheios de dinheiro, todo mundo, né? E é o seguinte, acredito que na aula passada a gente conversamos sobre a capacidade do ser humano de conhecer, conversamos sobre o poderio de conhecimento do ser humano, que mesmo diante de uma fragilidade física, ele demonstra-se o mais poderoso dos animais, né, ou dos seres vivos que estão povoando o nosso planeta. Estudamos a relação cognitiva, tivemos uma noção da definição de conhecer e do que seja conhecimento, como nós conhecemos, e ao final nós discutimos, né, e deixamos a confirmação de que os seres cognoscentes, diante de um mesmo objeto, eles podem conhecer este objeto de forma diferente. E nós ficamos de discutir sobre o porquê disso hoje. Não sei se nós discutimos na aula no Tira Dúvidas da Noite, eu não tenho certeza. Mas enfim, vamos começar hoje falando sobre esse assunto e depois iremos abordar os graus de conhecimento. Tá bom? Os graus de conhecimento. E aí, encerramos a aula de hoje e vamos esperar para a noite. Nós nos encontramos à noite e às 18h30 e a gente vai confabular, discutir. Vocês vão emitir o que vocês entenderam, né? Indagar sobre algumas dúvidas, ou vocês podem também expor com base fundamentada, obviamente, o que vocês acham. A academia é isso, tá certo? É confabular, essa discussão dialética, né? Eu sou professor, mas eu não sou dono da verdade. Não sou, né? Talvez nem seja o mais inteligente do grupo. Talvez nós sejamos do grupo pessoas bem mais inteligentes. O que tem de diferença entre eu e você é que eu tenho uma convivência maior no mundo do direito. Só isso, tá bom? Quando vocês estiverem na minha idade, né? Se Deus quiser, vocês vão chegar à minha idade. E aí, se vocês estiverem dedicados todo esse tempo ao direito, com certeza vocês terão armazenado mais conhecimento do que eu. E aí vocês vão estar aqui diante de alunos, né, dando aula, que coisa boa, vai ser bom demais. Eu já estou vendo já alunos meus dando aula. Eu tenho hoje na faculdade mesmo. Na nossa faculdade nós temos uma professora que ela foi minha aluna, né? A Lunara, a professora Lunara, uma excelente professora, sempre foi uma excelente aluna, sempre foi uma excelente pesquisadora, eu publiquei com ela inicialmente, algumas coisas, e ganhei um prêmio com ela na faculdade, o maior prêmio da faculdade, que é o Prêmio Saber, que todo ano acontece no mês de novembro, e eu ganhei com ela esse prêmio na época, uma boa aluna. E agora, com certeza, e eu vejo os alunos comentarem, é uma boa professora, tá bom? O que é um orgulho para nós. Talvez seja a nossa maior remuneração, tá certo? A gente vê os nossos alunos agora profissionais, dedicados, eficientes, né, no mundo jurídico, contribuindo para o mundo jurídico e, consequentemente, para a sociedade. E é o caso de vocês. Essa turma promete. Nós tivemos uma reunião ontem, eu até comentei sobre vocês, né, na turma.
Eu disse, olha, a turma do primeiro semestre é uma turma pequena, nós temos 20 e poucos alunos, mas é uma turma muito dedicada, muito boa. Estou gostando deles. Eu comentei isso na reunião do NDE, que é o Núcleo Diretor Estruturante do curso, da qual eu faço parte. Então vamos, né? Professor, então por que que se eu, juntamente com o senhor, estivermos diante de um objeto e eu conheço esse objeto, às vezes, completamente diferente do senhor. O que o objeto lhe causa de alegria, ele me causa tristeza. O que ele lhe desperta a beldade, para mim, desperta a feiura. O que para o senhor ele é bom, para mim ele é ruim. Então por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? E aí é o seguinte, obviamente o ser humano ele é imensurável. O que quer dizer isso? A gente não pode medir o ser humano, tá bom? Nós não podemos medir o ser humano. Dizer que o ser humano é bom, que o ser humano age sempre corretamente, que o ser humano sempre busca cumprir suas responsabilidades, que o ser humano ele só mata para se defender, que o ser humano do sexo masculino só gosta de mulher. Ninguém pode dizer nada disso. Ele é imensurável. Não tem como nós medirmos o ser humano, tá bom? Mas no que trata ao conhecimento, a gnosiologia, que é essa parte da filosofia que estuda essa relação cognitiva, ela conclui, né, de forma simplória, já que isso é muito profundo, de que há dois institutos, né, dois fenômenos que influenciam o ser humano, às vezes até o domina, no que tange ao ato de conhecer. Então tem dois institutos que vai fazer com que nós venhamos a conhecer algo, tá bom? De uma forma diversa dos demais. Às vezes pode-se pensar de forma igual, ou conhecer de forma igual, pode sim. Mas também pode ser que não seja. E aí pode haver, aí há essa discussão, tá bom? Porque isso acontece, já que o objeto é o mesmo, né? Eu estou diante aqui, estou à minha frente, diante de um aparelho de celular. Não, estou aqui diante de um aparelho de celular, tá certo? E aí quando a gente fala de aparelho celular, tá bom? Aí alguns vão dizer, rapaz, eu me assemelho muito, eu gosto mais do sistema Android, e desses que são dentro do sistema Android, eu gosto mais do, sei lá, do Motorola. Outros dizem, não, eu gosto da série S do Samsung. Mas, por exemplo, para o Vasconcelos, para mim, tem que ser iPhone. Poxa, mas por que isso? Né? Para mim, os demais eles não têm não me chama, né? Não me atrai o fato de ser outros tipos de celulares. A não ser que seja para substituir em algum momento, como eu estou fazendo agora, em uma câmera. Porque eu tenho que ficar com o meu iPhone aqui do lado, que às vezes as pessoas ligam para mim, deixam um recado e eu fico aqui. E se eu deixar aqui, agora nesse momento, aconteceu às vezes em uma aula. Eu estou aqui fazendo um vídeo, o bicho toca. E aí paralisa o vídeo, eu tenho que começar tudo de novo, começar da onde eu terminei, enfim. Então agora eu tenho aqui um Android só para quebrar o galho. Quebrar o galho aqui na filmagem, tá bom? Mas o que é que faz isso? Bem, então nós temos como a gnosiologia ela indica, né?
a gnologia mais simples, né? Porque nós temos uma gnologia mais profunda e tem outras coisas que podem sim ser esmiuçadas no ato de conhecer, mas nós temos, todo ser humano, ele traz consigo o que nós chamamos de discernimento. Primeiro dos institutos, o discernimento. Professor, e o que seria esse discernimento? O discernimento, ele se retrata na capacidade de um ser humano, a capacidade que tem um ser humano de distinguir com clareza um objeto à sua frente. Tá bom? Essa capacidade de discernimento, ela já vai trazer alguns fatores que podem causar conhecimento diferente, tendo em vista que nós vamos tratar mais do que a gente experimenta, né? Então, o discernimento, ela experimenta experiência no sentido de sentidos. Esses são nossos 5 sentidos que nós temos, tá bom? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Pronto. Mas mesmo assim, pode sim ser que já comece a ter alguns diferentes. Por exemplo, através do tato, eu posso medir o peso. E aí, para alguns, você pode dizer que é muito pesado, para outros não, é suportável. Tá bom? É suportável, mas é fato. Existe um peso. Eu vou observar algo, tá certo? E vou ver uma cor à minha frente. Ou vou ver um formato, né? Uma forma geométrica à minha frente. E aí você vai poder ali já distinguir ou não com clareza. Professor, mas isso não dá. O senhor está falando de coisas que não vai ter diferente. Imaginemos que nós temos uma forma quadrática à sua frente. Um quadrado. Tá bom? Aí você está vendo a forma do quadrado lá. Eu e você. Né? Você vê o quadrado. Aí alguém, um terceiro, pergunta: o que é o quadrado? Né? Aí talvez você responda: o quadrado é uma forma geométrica de 4 lados iguais. Né? Olha aí o teu discernimento. Está errado? Tá não. Aí pergunta para o Vasconcelos. O Vasconcelos olha e diz: o quadrado é uma forma geométrica que não existe. O quadrado não existe. E mais, vou discordar da pessoa que está aqui ao meu lado, quando disse que o quadrado é uma figura geométrica de 4 lados iguais. Eu discordo parcialmente, porque o losango também é. O losango também é uma forma quadrática de 4 lados iguais. Então, a pessoa que está aqui do meu lado já observou o quadrado ou conheceu o quadrado de forma diferente. Então, para mim, o quadrado, ele é uma forma geométrica que não existe. Não existe. Vamos discutir isso lá na frente. Não existe. E o quadrado, ele tem 4 lados iguais, mas tem que ter 4 ângulos iguais, internos. Se não tiver, não é quadrado. Tá vendo aí? Então, eu coloquei uma figura geométrica à frente de 2 pessoas, tá bom? E uma com a sua capacidade de distinguir com clareza um determinado objeto, conceituou, conheceu de uma forma completamente diferente da outra. Ou, completamente não, quase completamente diferente da outra. Vocês estão observando o que eu estou falando para vocês? Só o discernimento. Só o discernimento. Que é essa capacidade de distinguir objetos de forma clara.
Todos nós, cada ser humano, cada um dos 8 bilhões de seres humanos que estão hoje no planeta. Assim como nós temos, ó, aqui, ó, uma digital única, nós também temos uma estrutura lógica de pensamento única. Para você chegar ao conhecimento de um determinado objeto, você que está aí está aí do outro lado da câmera, tá bom? Você tem uma estrutura lógica dentro do teu caminho, do teu pensamento, da tua cabeça, que é um caminho de conhecer completamente diferente do meu. Pode ser que nós possamos chegar a uma mesma conclusão, ou ao mesmo conhecimento sobre um determinado objeto. Pode acontecer isso? Pode. Mas pode também fazer com que nós conheçamos de forma diversa. Está vendo aí? O exemplo do quadrado, ou o exemplo do... Isso aqui não é um celular, isso aqui é um iPhone. Os outros são celulares, isso aqui é um iPhone. Tá vendo? O Vasconcelos é muito besta. Ou bicho besta. Mas é um jeito de eu conhecer. Estão lembrados da aula passada, da Coca-Cola? O Vasconcelos é muito besta. Vamos dizer assim no estado de Ceará, né? É muito besto. Mas para mim só existe Coca. O resto para mim é papoca bucho. Mas respeito a opinião de quem gosta de Fanta, de Guaraná Antártica, de, sei lá, skin, né? Skin, não sei o que é isso, acho que é skin, que é da mesma cerveja. Bem, eu respeito. Da Pepsi, tem que gosta de Pepsi demais, Ave Maria. Depois você vem com sua Pepsi, tá bom? Eu fico com a minha Coca-Cola. Tá bom? Tranquilo? Então, vimos aí o primeiro instituto que vai interferir ou vai contribuir para que um ser humano, como ser cognoscente, diante de um objeto, pode conhecê-lo de forma diversa de um outro ser humano. Tá bom? A segunda é o que nós chamamos de historicidade, tá bom? A historicidade. E a historicidade, o que é que a gente pode dizer como historicidade, tá bom? O que eu queria falar, né? Ela vai ser o conjunto de todo o conteúdo temporal e espacial de um ser humano. Professor, o que quer dizer isso? Como é que este conteúdo temporal e espacial vai juntar-se à identidade de um ser humano? Ora, turma, nós somos uma história. Tá bom? E a nossa história acontece em um determinado espaço. Então, o tempo em que nós vivemos e o espaço onde nós vivemos, eles interferem sim na nossa capacidade de conhecer. Tá bom? Na nossa capacidade de conhecer. Vamos botar aqui um fenômeno climático. Tá certo? O frio. Tá bom? O frio intenso. Tá bom? Algumas pessoas viajam para buscar esse frio, né? De buscar e sentir, de gosta do frio, Ave Maria e tal. Eu não. Tá bom? Eu descobri que o inferno não é fogo. O inferno é gelo. Quando eu estou diante de um ambiente muito frio, além de eu não gostar, eu me irrito. Tá bom? Eu me irrito. Quando eu fazia meu doutorado no Mercosul, então a cidade onde eu estava, né? Na Argentina, às vezes no Uruguai, às vezes no Paraguai, às vezes nós chegávamos a menos 8 graus, menos 10 graus, que não é essas coisas todas, né? Mas apesar do clima muito bonito e tal, mas a gente
Tem pessoas que não se dão, né? E aí vem a tua historicidade, o ambiente onde você está. Então, a tendência talvez é que nós cearenses, apesar de nós sentirmos falta do frio e às vezes buscarmos esse frio em outros locais, mas quando nós estamos diante do inverso do que nós vivemos, o nosso próprio corpo, né, que foi constituído, que cresceu diante de um espaço com todas as suas características, vai se retratar. Vai se retratar e ele vai aparecer. Então, a tua história, tá bom? A tua historicidade, esse conjunto, esse conteúdo, né, temporal e espacial que você viveu, ele vai sim interferir. É tanto que, olha, é interessante como isso pode ser captado, tá bom? Você hoje, que tem aí na faixa entre, sei lá, 18 a 22 anos, tá bom? Você já tem uma historicidade, né? Assim que você nasce, você já tem uma historicidade, mas você já está com uma historicidade, ou uma boa historicidade, uma boa historicidade de décadas, ou quase décadas, já que você tem 18, né? 18 anos não são 18 dias. Então você já tem uma certa historicidade. E você já conhece determinados fenômenos, tá bom? Você já tem um conceito, uma definição sobre um determinado fenômeno com esses seus 20 anos aproximadamente. Espera colocar mais 30 para tu ver se tu vai continuar com o mesmo pensamento. A tua historicidade, o teu conteúdo temporal está bem maior, né? Mais do dobro, de 20 para 50 anos, tá bom? O teu conteúdo espacial também, devido ao tempo, você já deve ter se conhecido outros locais, outras culturas, né? Outras pessoas. Você talvez, ou muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, muito do que eu achava antigamente que era certo, já não acho mais. E muito do que eu achava que era errado, hoje também já não acho mais. E também tem coisas que eu achei certo no passado e continuo achando certo hoje. Tá bom? Eu tenho uma outra visão, tá certo? Eu fui criado, o meu pai, o papai principalmente, porque na minha época a família era mais patriarcal, né? A mãe estava ali mais como uma auxiliar da família. O pai é que era aquele norte, né? Aquele que mandava em tudo e tal. E ele tinha, assim, ele tinha um comportamento que eu detestava. Quando ele saía de domingo e ia visitar os familiares, ele levava todo mundo. E às vezes não queria ir, mas ele levava a força, tá bom? Então tinha que ir para a missa e eu não queria ir, levava a força. Ele ia visitar os pais dele, que são meus avós, mas eu não queria ir, o cara estava em casa, vai à força. Isso fez com que, tá bom, eu conhecesse esse comportamento de forma diferente do meu pai. E hoje eu vou sair com minha esposa para um determinado local e a minha esposa quer levar os filhos. Eu digo, não, deixe eles, não querem ir, então deixa eles aí. Tá vendo? Então lembrar daquela história, filho de peixe, peixinho é. Pois é, um ditado popular. Os ditados populares, eles são quase divinos, eles não erram. Dificilmente eles erram, né? Então eu sou filho desse peixinho. Que a gente pensa assim, ó, filho de peixe, peixinho é. Então é igualzinho. Não, não é igualzinho. A frase, o provérbio, o brocardo, o ditado popular, ele está dizendo que o peixinho, ele será um produto também das intervenções do peixe. Está entendendo? Do peixe. Então, um filho de um alcoólatra, ele pode se tornar um alcoólatra ou ter aversão ao álcool. Filho do alcoólatra, filho do peixe,
Peixe não é. Tá certo? Então, estão aí os 2 institutos que vão contribuir diretamente no conhecimento de cada um de nós frente a um objeto. E esses 2 institutos podem sim fazer com que nós conheçamos coisas, objetos iguais, fenômenos iguais no plano fático, mas nós vamos conhecer de forma diversa no plano cognitivo, tá certo? Ou cognoscitivo, como alguns falam. Tranquilos? Estarei à noite aberta para que nós possamos discutir esse discernimento e essa historicidade, que são os dois institutos que interferem. Tranquilo? Outra coisa a ser observada também é no que tange ao grau de profundidade no conhecimento. Tá bom? Então, além de nós podermos conhecer coisas iguais de forma diferente, nós podemos estar diante de um objeto, tá bom? Um objeto igual, um mesmo objeto, não um objeto igual, um mesmo objeto, e nós conhecemos aquele objeto de uma forma mais ou menos profunda. E aí nós denominamos de graus de conhecimento. Tá bom? Graus de conhecimento. Aí nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro grau de conhecimento. Se você se aprofundar na literatura jurídica sobre o assunto, você vai denotar na sua leitura que alguns autores falam em um 4º grau de conhecimento. Tá certo? Um 4º grau de conhecimento. Mas eu acredito que isso seja um preciosismo desses autores. Então, eu vou optar pela maioria da doutrina, tá certo? Que defendem a tese que nós temos 3 graus de conhecimento. E o que os outros chamam de 4º grau, tá bom? Nada mais seria do que uma espécie do 3º grau. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos o 1º grau de conhecimento, que é o chamado 1º grau, ou grau empírico, ou grau rotineiro, ou senso comum, ou grau de conhecimento casual, tá bom? Esse 1º grau de conhecimento a gente adquire sem que nós venhamos a nos aprofundar no fenômeno ou no objeto a ser conhecido. Então nós vamos estar diante de um objeto e nós vamos conhecer esse objeto, mas de uma forma mais superficial, sem buscar o porquê dele ser ou apresentar-se daquela maneira à nossa frente, sem o porquê das causas. Por isso que a gente chama 1º grau de conhecimento de casual, tá bom? Eu vou estar ali diante e vou observar. Então, eu posso estar ali diante, eu estou diante de 2 objetos, tá certo? E eu, observando e tocando, eu posso dizer a você que um está quente e o outro está frio. Tá bom? Sem me aprofundar que na realidade ambos estão com calor. Eu apenas denoto o que é frio e o que é quente. Tá bom? O que é frio e o que é quente. Ou então eu estou diante de um fenômeno, como aquele que eu já falei para vocês, de uma nuvem escura, e eu concluo, pela experiência que eu tenho, pelo grau de conhecimento
pelo primeiro grau de conhecimento que eu tenho, de que diante de uma nuvem escura vai chover. Eu estou errado? Estou não. Agora, por quê? Isso aí, para responder essa indagação, a gente vai sair de um plano, né, de um grau. Nós precisaríamos de um grau mais aprofundado de conhecimento. Assim acontece também com os fenômenos jurídicos. Eu posso estar diante de digamos que, vou estar aqui um fenômeno jurídico, o contrato. Pronto, contrato. Tá bom? E aí eu pergunto para uma pessoa, qualquer pessoa que não é do mundo jurídico, pergunta o que é um contrato. Aí a pessoa vai olhar, pensar assim, pai, contrato é um acordo. É um acordo. Está errado? Não. Mas se você perguntar para uma pessoa jurídica, não, meu amigo. É diferente. O que eu usei para você, ó. O compromisso que você tem para consigo mesmo é um acordo individual de você cumprir o que moralmente você acha que é correto. Mas não é contrato. Mas não é contrato para o direito. Mas é acordo. Mas não é contrato para o direito. Se você perguntar a um jurista, né, a uma pessoa que tem um grau mais aprofundado no direito, e perguntar a ele o que é um contrato, ele vai pensar e vai dizer, olha, o contrato é uma relação bilateral entre pessoas de direito privado que vai gerar direitos ou eliminar direitos diante de um objeto patrimonialmente disponível. Isso é que é contrato para o direito. O resto que não se enquadrar nisso não é contrato e não vai ser regido pelo direito civil. Está vendo? Estamos ali diante de um mesmo objeto, onde temos dois seres cognoscentes, onde um tem apenas um grau de conhecimento mais superficial. O outro não. O outro está mais aprofundado. Tá certo? Então, esse primeiro grau de conhecimento, se nós fôssemos definir, nós definiríamos como aquele conhecimento que um ser cognoscente adquire sobre um determinado objeto ou